Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Bom pessoal, vamos lá aí na página 5, deixa eu ver aqui, 4. Na página 4 da apostila, acompanha a leitura comigo aí, ó. Na educação, a arte também pode assumir um caráter lúdico. Na educação, né? Então o lúdico ele é um recurso didático, né? Que além apenas de ser jogos e brincadeiras, de propor um divertimento, tem características aí bem mais acentuadas, no caso como desenvolver a habilidade motora no aluno, a intelectualidade, fixar um conteúdo para o aluno de forma prazerosa, envolvente, permitindo assim que, no caso, o educando, né? O aluno, ele construa, evidentemente, a sua aprendizagem. Então, isso é lúdico. Então, com base na pedagogia, a arte é usada para ensinar os alunos a compreender o mundo a partir da criação e da apreciação de trabalhos artísticos. Porque dentro dos trabalhos artísticos a gente aprende, evidentemente, muita coisa através das mensagens implícitas que neles que eles possuem. Então, a arte também pode retratar a realidade tal como ela é. Então, ela meio que pode retratar exatamente o que nós passamos dentro no contexto social, político, histórico, enfim. A arte nos insere em vários contextos. Pela arte naturalista, né, a realidade pode ser representada por meio da pintura e de uma paisagem ou de um retrato de uma pessoa. Isso é de forma natural, né? Naturalista. Há também a arte formalista, na qual a preocupação principal do artista é um emprego correto das técnicas. Bom, aí já muda. Nesse caso, a técnica é mais importante do que a representação da realidade, como pode ser observado em obras do impressionismo, expressionismo, cubismo e surrealismo. Então veja bem, na arte naturalista é aquilo ali, é a realidade, né? Expressa de forma clara, objetiva, descritiva, tá? Como se fosse um retrato de uma pessoa. Já na arte formalista, não. Já é uma coisa mais subjetiva. Já é uma coisa mais abstrata. Tá? É uma coisa mais, é uma arte mais reflexiva. Então, um emprego ali de técnicas é mais importante do que a representação da realidade. De uma forma mais assim, para vocês entenderem a diferença, o formalismo, ele é a crença, a gente acredita que os valores estéticos, a beleza, pode sustentar-se por si mesmo. E que o juízo, quer dizer, a interpretação da arte, pode ser isolada de outras considerações, tais como as considerações éticas e sociais. Então, difere isso, separa ética social e beleza estética. Bom, por exemplo, dá-se, no caso, preponderância às qualidades puramente formais ou abstratas da obra, ou seja, aquele elemento visual que lhe dá uma figura ou uma forma, ou a composição, ou uma cor, ou a estrutura, aquilo sim, de forma abstrata, tem mais importância no caso. Isso aconteceu dentro da estética contemporânea. A gente vê no caso, quem meio que influenciou tudo isso foi a filosofia kantiana, né, do famoso Immanuel Kant, que foi um grande filósofo, que considerado aí
do maior filósofo da era moderna, né, Kant. Então ele operou aí na síntese, né, do racionalismo continental e a tradição, no caso, inglesa, enfim. Então ele é um grande crítico da razão, ele sempre foi um grande crítico da razão. Então isso se evidenciou na arte, com a evolução da arte, no caso, né? De outras tecnologias também que foram sendo inventadas, no caso a fotografia, né? A retratação da realidade como ela já não era mais interessante, principalmente dentro da pintura, né? Então aí veio a ideia, o conceito, o estilo, né? Enfim, os traços, as cores, as formas começaram a ter mais importância. Por isso chama o formalismo, porque a forma é mais importante, né, do que a estética. E no caso a mensagem fica implícita. Então depende muito de tudo isso. Então, por exemplo, existe uma discussão, né, que inclui aí a forma como os objetos são feitos e os aspectos puramente visuais ou materiais, né? No caso do formalismo, como eu disse, os elementos principais é a cor, a linha, a forma, a textura e outros aspectos são mais importantes do que o contexto histórico, o contexto social. Então, os artistas não representavam mais aquela força histórica, a representação do que aconteceu naquele momento histórico, ou naquele momento social, a retratação da burguesia, né, do clero, da igreja, ou então, enfim, de personagens ali importantes da história. Não mais, né? Então o formalismo na história da arte, vamos dizer, o que dá para a gente compreender é que esse formalismo está contido na própria arte agora. Tá? Então, o contexto da obra, incluindo o motivo de sua criação, quer dizer, o pano de fundo histórico e a vida do artista, passou a ser algo secundário. Tá? O aspecto conceitual, nesse caso, é considerado externo ao próprio meio artístico, a forma de desenvolver, tá? Basicamente é isso, espero que vocês tenham entendido. Então, no caso aí, como foi citado o expressionismo, só para vocês terem uma ideia, a gente não vai se aprofundar muito não, só para você ter uma ideia de como o formalismo influenciou maneiras de se produzir arte. Então nós temos aí o impressionismo, que também não deixa de ser um estilo de arte formal. O impressionismo, que foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX, e vivia-se nesse momento a chamada Belle Époque, ou Bela Época em português, né? Então o impressionismo é a Bela Época. O nome do movimento, né, impressionismo, é derivado à obra Impressão, Nascer do Sol. Esse é o nome da obra de Claude Monet, esse quadro aí. Feito em 1872, é um óleo sobre tela que deu... Então, por isso que é impressionismo, né, da impressão de ser alguma coisa. Começou a ter pinceladas soltas, não precisas, não retratando uma realidade, sim, mas não com a precisão perfeita. Foi citado também o expressionismo de expressão, né? Expressionismo, que também é um estilo de arte dentro do formalismo, que é o nome de uma vanguarda, no caso uma nova ideia artística europeia, já no início agora do século XX. Então esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos. Tá? Será
Está começando o abstracionismo, valorizando, no caso, a expressão emocional do ser humano. Então a expressão do ser humano começou a ser retratada dentro das pinturas, né? Foi citado o cubismo também, o cubismo, que nesse caso aí é o primeiro movimento das vanguardas, né, das novas formas europeias de pintura, que surgiu já em 1907, com a obra As Senhoritas de Avignon, que é essa obra aí, de Pablo Picasso, grande pintor espanhol. E aí esse movimento ele aconteceu em uma época marcada aí por inovações tecnológicas. Foi uma época de grande inovações tecnológicas, a quebra com o pensamento tradicional de arte e por conta da tensão política, né, e também da Primeira Guerra Mundial, que precedeu aí, no caso, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então tudo isso foi influência para a criação do cubismo, dentro também do formalismo. E dentro também do formalismo, nós temos o surrealismo. O surrealismo, já foi mais na década de 20, né? Um pouquinho depois aí, o surrealismo, que foi um movimento artístico e também literário, nascido em Paris, né? E foi inserido nesse contexto de vanguardas, né? Que viriam, no caso, a definir o que seria o modernismo. Meio que nesse período aí, entre as duas guerras, grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, né? Então ele reuniu esse surrealismo, artistas que eram ligados ao dadaísmo, que também é um movimento artístico também dessa era moderna, dessa era do formalismo, né? Que aí isso aí já em 1916, durante, no caso, a Primeira Guerra Mundial, né? Então veio dessa ala, o surrealismo veio dessa ala do dadaísmo, ganhando, no caso, lógico, dimensão mundial, né? Bom, então, pessoal, eu acho que é isso. Por hoje é só, tá bom? Então até a nossa próxima aula, valeu!